este ano e que barra políticos condenados por um grupo de juízes. Alagoas, um dos menores estados do país, está entre os que tiveram o maior registro de pedidos de impugnação. Em todo o Brasil, os tribunais eleitorais tiveram muito trabalho para julgar cerca de 3.000 pedidos de suspensão de candidaturas, feitos diretamente pelo Ministério Público Eleitoral ou pelos partidos e candidatos concorrentes. Isso significa que, em média, de cada 10 candidatos, pelo menos um foi questionado. Em Alagoas, por exemplo, o Ministério Público pediu a impugnação de todos os 6 candidatos ao governo do estado. Aduz que houve a confissão de 2 eleitores que afirmaram ter recebido a quantia de R$10 cada um para votarem nos candidatos que estariam representados com material de propaganda apreendido no veículo. No ranking das representações, o estado ocupa a 3ª posição em números absolutos, perdendo apenas para São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e Minas Gerais. Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral de Alagoas, na maioria das vezes as solicitações são simples, como a falta de documentos obrigatórios no registro, a exemplo da certidão criminal. Nesses casos, a decisão geralmente é favorável. Basta o candidato apresentar a documentação necessária. Os candidatos não tinham apresentados várias certidões e documentos. Inclusive, 3 desses candidatos, já desistiram, exatamente porque não apresentaram certidões criminais. A gente fica na dúvida se foi porque a certidão era positiva ou foi uma questão do candidato ou do partido desistir. Já em relação às representações contra as candidaturas enquadradas na chamada Lei da Ficha Limpa, a posição do Ministério Público é bem diferente. A lei proíbe a candidatura de políticos que foram condenados por um grupo de juízes. Quem renunciou ao mandato para fugir da cassação também não pode ser eleito. Esses pedidos não poderão ser atendidos, ainda que sanada eventual irregularidade formal, com apresentação de certidão criminal. A óbice material, esses candidatos para o Ministério Público são inelegíveis por expressa disposição legal. Alguns deles têm condenação criminal com trânsito julgado, outros deles têm condenação definitiva no Tribunal de Contas da União, outros deles têm condenação por abuso de poder na Justiça Eleitoral e por órgão colegiado. Por conta de todos esses motivos, esses candidatos enquadram-se nas hipóteses previstas na Lei Complementar 135, a chamada Lei Ficha Limpa, e são, para o Ministério Público, inelegíveis. Das 429 impugnações feitas pela Procuradoria Regional Eleitoral de Alagoas, 9 foram enquadradas na Lei Ficha Limpa, aprovada em 4 de junho passado pelo Congresso Nacional. Foram impugnadas uma candidatura ao cargo de governador, uma para o cargo de vice-governador, 2 candidaturas para deputado federal e 4 candidaturas para o cargo de deputado estadual. O trâmite é o seguinte: o Ministério Público oferece ação de impugnação do registro de candidatura. Abre-se prazo para a defesa dos candidatos. Se forem produzidas provas, abre-se prazo para que as partes apresentem suas alegações finais. Esse processo é trazido ao tribunal, que resolve, então, se reconhecerá a inelegibilidade ou não. Independentemente da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, poderá haver recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. A maioria das multas aplicadas pela Justiça Eleitoral é parte das punições a candidatos e partidos que fazem propaganda fora da lei. Mas as regras passaram a ser mais severas para frear as irregularidades. A propaganda eleitoral teve início em 6 de julho e este é o momento do eleitor ficar atento à postura dos candidatos. Quem não conduzir a campanha conforme a lei está sujeito às multas eleitorais. Começam basicamente nessa fase aquelas reclamações, as representações por propaganda irregular. A propaganda irregular sob todos os aspectos. O Brasil acumula uma dívida de cerca de 220 milhões de reais em multas eleitorais. São autuações da Justiça Eleitoral a candidatos e partidos. Mas a maioria não foi quitada e passa a fazer parte da dívida ativa da União para a cobrança judicial dos inadimplentes. Nos últimos 4 anos, a dívida dobrou. Por isso, a Justiça Eleitoral instituiu regras mais severas para frear as infrações e a inadimplência. Uma resolução de 2004 proibiu que candidatos com multas não quitadas participem das eleições.
Hoje, os devedores não podem registrar a candidatura. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tem se empenhado numa fiscalização muito firme dessa propaganda irregular como forma de assegurar uma isonomia a todos os candidatos. Isonomia no sentido de um tratamento igual, que todos os candidatos têm uma mesma chance, a mesma oportunidade de angariar o voto do eleitor. Além de partidos e candidatos, estão na lista de devedores eleitores multados por não votar ou faltar à convocação para trabalhar nas eleições. Mas a maioria das multas aplicadas é ocasionada por propagandas irregulares de partidos ou políticos. Fiscalize. O site do TSE tem várias informações sobre os candidatos que podem representar os eleitores nos próximos 4 anos. É só acessar www.tse.jus.br. No próximo bloco, o significado de batimento no processo eleitoral e ainda demonstração da urna eletrônica para agilizar votação no Distrito Federal. A gente volta já. Em Mato Grosso, o Fórum Eleitoral de Barra do Garça superou a meta de atingir 100% de mesários voluntários. Foram 1.101 inscritos para trabalhar nas eleições gerais deste ano. Outras informações, www.tre-mt.jus.br. A cada ano que passa, o processo eleitoral fica mais ágil e vários fatores contribuem para isso, como o uso de tecnologia avançada, campanhas de conscientização e a familiaridade do eleitor com a urna eletrônica. No Distrito Federal, o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo a demonstração do equipamento de votação e treinando eleitores. O objetivo é reduzir o tempo de votação em 20%. Eleição rima com competição. E como toda boa competição, exige treinamento. O comerciante Armando Preá já voltou em 4 eleições. Mesmo assim, ele decidiu testar a urna eletrônica mais uma vez antes do dia 3 de outubro. O eleitor precisa se acostumar com a urna para agilizar, porque a população sofre muito querendo votar, mas tem longas filas. E se a pessoa der uma treinadinha rápida, ele vai conseguir fazer a votação dele em 10, 15 segundos. E agiliza, todo mundo vota, todo mundo participa da festa da democracia. No Distrito Federal, o eleitor pode simular o voto e ainda recebe um folheto explicativo com as dúvidas mais frequentes sobre o processo eleitoral. São 1.200 pontos de demonstração da urna eletrônica espalhados em locais estratégicos do DF. Em cada ponto, 2 servidores do Tribunal Regional Eleitoral e 2 urnas eletrônicas. Enquanto o eleitor simula o voto, o tempo é cronometrado. O objetivo é treinar o eleitor e diminuir o tempo que cada um gasta na cabine de votação. Nós temos a expectativa de tentar reduzir esse tempo de votação em torno de 20%, para que todos os eleitores, dentro de suas sessões eleitorais, consigam votar naquelas 9 horas de forma serena e pacífica, para que não haja nenhum tipo de problema que possa vir de origem técnica. Então, familiarizando o eleitor com o processo de votação, ele vai chegar lá e vai votar tranquilamente, vai votar serenamente, e será uma verdadeira festa democrática, como é a nossa expectativa. A temporada de testes é mais importante ainda para quem vai usar a urna eletrônica pela primeira vez. É o caso do estudante Ailton de Souza. Ele aproveitou para tirar dúvidas e conhecer a máquina de votar. É um ensaio, uma preparação, né, pelo exercício da democracia, né, e a nova geração, assim como eu, os novos jovens, nunca votaram. Então, às vezes a gente pensa que é simples, né, mas na hora a gente pode ficar nervoso. Então, eu acho que é como se fosse um pré-vestibular para a faculdade. As eleições gerais deste ano trazem novidades. Agora o eleitor vai ter que apresentar o título e um documento oficial com foto. Já na urna, pela primeira vez, o cidadão vai poder conferir as fotos dos candidatos a vice-presidente, vice-governador e suplentes, no caso da disputa ao Senado Federal. No total, no dia 3 de outubro, cada eleitor vai digitar 6 sequências numéricas. São 2 números para presidente, 2 para governador, 3 para cada senador, 4 para deputado federal e 5 para deputado estadual ou distrital, no caso do DF. É número que não acaba mais. E para o eleitor não fazer confusão, a Justiça Eleitoral recomenda
leve a cola com os nomes e números dos candidatos escolhidos. Então é importante que o eleitor leve a cola para